Olá, meu nome é Zaki C. Meredith e hoje nós vamos falar sobre as constelações familiares. Não existe nada mais forte do que a família. A família dá vida ao indivíduo. Olha, nós estamos acostumados a pensar em nós mesmos de forma individual, mas nós fazemos parte de um sistema. Fazemos parte de vários sistemas, estamos interligados de forma positiva ou negativa. Por exemplo, fazemos parte da família, da escola, da comunidade, do bairro, da cidade, do país, do mundial, da empresa em que você trabalha, de alguma associação, etc. Então, um dos mais importantes sistemas a que pertencemos é a constelação familiar. O que é a constelação familiar que você já ouviu tanto falar? A constelação familiar é um método desenvolvido pelo filósofo, teólogo, psicanalista alemão Bert Hellinger, muito popular e famoso na Europa, nos Estados Unidos, nos países latino-americanos e no Brasil. Ele percebeu que um dos maiores conflitos do ser humano pode vir da própria família, porque muitas doenças podem ser provocadas pela família se, dentro delas, atuam destinos que influenciam a todos. Lembra que pertencemos ao sistema familiar, e a isso nós chamamos também de vínculo familiar. Então existe um vínculo familiar entre os membros da nossa família, que é quase invisível, mas que é muito, muito forte. Esse vínculo familiar faz com que os destinos sejam compartilhados por todos os membros da mesma família. Por exemplo, se uma mãe morreu cedo, as crianças desta família podem ter a necessidade de seguir a mãe na morte. E é claro que a nossa tarefa, a tarefa do constelador, é expor a gravidade dessa situação. Então, partimos do princípio, na constelação familiar, que nós estamos ligados uns aos outros dentro da nossa família, da mesma maneira que os nossos órgãos estão ligados, embora todos os órgãos, tanto quanto nós, quanto os membros de uma família, atuemos de forma independente. E sendo assim, cada um de nós se encontra profundamente vinculado à sua própria família, com seus pais, seus irmãos e até gerações passadas, os antepassados. Então, é nessa profundidade dos vínculos e a necessidade de uma compensação que pode até provocar uma doença. Principalmente se aconteceu algo de grave numa família. Existe ao longo das gerações uma necessidade de compensação. Eu vou explicar o que é isso. Por exemplo, quando o destino trágico de um membro da família não foi suficientemente reconhecido e integrado, uma criança daquela família pode se identificar de maneira inconsciente com tal destino ou com aquela pessoa. Por amor à família, ela procura restaurar esse equilíbrio sem querer, assumindo a dor da outra pessoa. Claro que tudo isso é de uma forma inconsciente, então dizemos que seguimos o destino de algum membro da família por amor ou pela dor. Muito bem, as constelações repercutem dentro da família, mesmo que não se saiba nada sobre ela. São conexões misteriosas. Então podemos dizer que a constelação é uma percepção sistêmica de como os nossos relacionamentos familiares podem se transformar em um elo positivo para a nossa vida e profissão. Portanto, essa terapia rápida coloca em evidência a conexão que cada membro tem um com o outro dentro da família. E a tarefa dessa abordagem
é trazer de volta para você, para os membros da sua família, os vínculos que foram perdidos de alguma forma ao longo dos anos e que são muito valiosos para você. Olha só, todos nós temos elos e vínculos muito fortes com a família. Mesmo que não queiramos, a gente pode estar até muito longe da mãe, do pai, mas sem querer nós podemos estar repetindo o destino negativo de algum membro da família sem saber. Então, Bert Hellinger, que é o autor, quem descobriu a constelação familiar, ele descobriu que ao configurar constelações, os participantes que servem como representante dos membros expressam sentimentos e sensações que refletem autenticamente os membros daquela família. Então, por exemplo, havia um senhor que foi para a guerra e que tinha o braço cortado. O representante não sabia disso, no entanto, segurava uma parte, o mesmo braço que foi cortado, que foi amputado, e dizia: eu sinto dor aqui, sem saber que isso tinha acontecido verdadeiramente com um dos membros da família. E um dos grandes benefícios dessa terapia é que você só precisa fazer uma vez, por tema ou por questão, e a família não precisa estar presente, só você. O que acontece? A constelação familiar transmite uma imagem espacial do que ocorre naquela família. E somente quando os vínculos familiares são reconhecidos é que podemos perceber com clareza a responsabilidade de cada membro da família e assim refazer a trama familiar. Porque é exatamente isso que nós fazemos nas constelações. Nós passamos a reconhecer o que não foi reconhecido e a incluir o que foi excluído, independente se nessa geração ou na geração passada ou em 2 ou 3 gerações passadas. Então, o sistema familiar, ele tem uma força tão grande, vínculos tão profundos e é algo assim tão comovente para todos que aprendemos a usar essas forças positivas para restaurar a ordem. Podemos atenuar os efeitos de um destino nefasto, pois essas forças têm um efeito liberador. E é muito bom a gente prestar atenção e perceber uma pessoa olhando a sua própria constelação da família. É muito bom e percebemos assim o efeito liberador que isso tem na própria pessoa. Quando constelamos algo do passado, isso vem à tona mais claramente. Por exemplo, antigamente haviam muitos segredos da família que ninguém ousava falar. A ideia é que dentro de uma família, acontecimentos e destinos se comunicam através de gerações, mesmo que nada disso nos foi contado. Mesmo que não tenha havido contato físico entre essas gerações, parece pela constelação que nós temos essa memória dos nossos antepassados dentro de nós. Acreditamos que o grupo nas constelações familiares entra num campo de sabedoria, um campo unificado, que chamamos de campo do saber. E esse campo penetra no mais fundo de cada ser e das suas relações. Então o cliente, ele entra em contato com um saber que é oculto. E as pessoas que estão representando também os membros da família, também entram em contato com esse saber oculto. Nas constelações acontece aquilo que chamamos de lealdade, que pode acontecer com você, já aconteceu comigo, pode acontecer com a maior parte das pessoas. A criança, ela tem um amor profundo por sua família, de origem, né? E ela é até capaz de morrer por isso. Ela acha que ela pode ajudar os outros membros da família, a mãe, o pai,
principalmente se ela percebe que a mãe e o pai estão tristes, né? Ou foram tristes, ou brigavam, ou não eram felizes. A criança sabe instintivamente o que ela deve fazer para pertencer ao grupo. Olha só, muitas vezes filhos de cegos às vezes se comportam como cegos, embora eles possam ver, embora eles possam enxergar. Tal é o vínculo tão profundo que nós chamamos a essa lealdade de amor infantil. Só que muitas vezes nós estamos carregando essa lealdade até a nossa idade adulta. Então, sem querer, nós estamos sendo leais à nossa mãe ou ao nosso pai de uma forma negativa, sem saber, e pode ser que muita coisa na sua vida não esteja dando certo por esse motivo. Toda criança age por amor. Mesmo quando perturbada, ela age por amor. Só que é preciso encontrar onde está o amor, que ponto que está esse amor. A criança, ela sente uma necessidade, num nível bem arcaico, de proteger, de amar a família. Ela acha que se ela carregar a carga dos pais, eles serão redimidos. Eu tive uma constelação em Fortaleza, onde a moça havia feito um pacto com a depressão, com a tristeza da mãe, para que passasse para ela, quando criança, para que a mãe pudesse ficar livre. Só que o que acontece? A mãe não ficou livre e ela não ficou também. Então precisou constelar para poder refazer essa trama familiar. Tão forte que é o amor da criança com os pais, né, para a família. A criança, ela acha que amar o suficiente é suficiente para resolver as questões. Como se a outra pessoa estivesse, como se o destino da outra pessoa estivesse em suas mãos. Só que isso não é verdadeiro, isso é um amor infantil. E os pais muitas vezes também têm essa postura em relação aos filhos, né? Eles acham que basta dar amor, basta amar o filho, que isso é suficiente, tudo dará certo para ele. E atrás disso, então, existe a ideia de que só o amor tem poder, mas nas constelações acreditamos que esse amor pode destruir. Não é o amor que constrói, é o amor que destrói. Então, estamos ligados a mais de uma geração dentro da nossa família e, além da nossa herança genética, ocorre uma transmissão de informações através dos nossos campos, aquilo que nós chamamos de campos mórficos, do Robert Sheldrake. E nesses campos existe uma espécie de memória coletiva a que pertencemos. Essa memória é enriquecida por meio de cada indivíduo dessa espécie. Cada indivíduo está ligado a essa memória. Podemos ter, então, a memória dos nossos avós, bisavós dentro de nós, e muitas vezes um sofrimento, e se algo não vai bem em nossas vidas, talvez estejamos ligados a essa transmissão de geração. O primeiro passo na montagem de uma constelação é a visão geral da família, né? Consiste em identificar todas as pessoas que pertencem àquela família e todas as pessoas que afetam o cliente. Na verdade, nossos vínculos são quase eternos, mas nós precisamos dar qualidade a esses vínculos. Nós não queremos ficar vinculados às pessoas que nos fazem mal. Então, a constelação, ela vem como uma ajuda à solução de problemas familiares, de relacionamentos, de trabalho, de personalidade. Quando nós montamos uma constelação sistêmica, nós conseguimos perceber a trama, os vínculos invisíveis que estão por trás daquela situação. Desta forma, é possível refazer os vínculos. O trabalho é fenomenológico e 95% das pessoas apresentam uma mudança de vida profunda, não só em sua vida pessoal, como a sua vida familiar. Passam a ter gratidão pela família, a família passa a ser força. E depois que a pessoa monta essa constelação, ela leva para si mesma novas imagens do que aconteceu. E essas imagens ainda
por cima, dizemos, né, elas podem afetar o sistema inteiro de forma positiva. Fica preservada, é claro, a privacidade dos membros familiares. Eu atendo de forma individual e também com workshops, com seminários, com grupos, e fico à sua disposição. Entre no meu site. Abraço.